na sua família, porque o nosso Deus, Ele é especialista em fazer o impossível nas nossas vidas. O nosso Deus é o Deus que pega o incapacitado e capacita para mostrar que Ele é Deus. E enganados e confundidos são todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhuma arma preparada contra o povo dele prevalece. Então nesta noite, o que tem afligido o teu coração, eu não sei quais são os inimigos que têm se levantado contra a tua vida, mas o Senhor manda você aquietar seu coração nesta noite e confiar nele, porque nenhuma arma preparada, nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem o nosso alimento espiritual, esse alimento, ó Pai, que tem dado cura, que tem dado restauração, que tem nos dado a força e a esperança. E é esse alimento, ó Pai, que a cada dia tem nos ensinado nessa caminhada, nesse caminho estreito, como devemos prosseguir. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha continuar falando com a tua igreja através da tua palavra, esta palavra que vai nos salvar. Papai querido, apresenta o teu servo, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que através da vida dele o Senhor venha continuar falando com a tua igreja em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. Jó. Antes de Salmos. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste como Sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Podeis assentar, irmãos.
Jó, um homem íntegro, temente a Deus. Provavelmente não chegaríamos nem perto desse grande homem. Mas nós estamos nesse caminho com o Senhor. Provações foi o que Jó passou. Porque uma das coisas que você mais vai ver na caminhada com o Senhor são questionamentos do mundo na sua vida. Você vê aqui Satanás representando o mundo, questionando a vida de Jó. É claro que Jó é temente. Tudo que faz, o Senhor prospera na mão dele. Tudo que ele faz, o Senhor multiplica. É assim nas nossas vidas, quando você é fiel, como Jó era. Mas para que o mundo não questione aquilo que Deus dá para você, por isso Deus coloca sempre muita dificuldade no caminho. Desertos, provações sempre vão ter na sua vida. Para que quando alguém tentar apontar o dedo para você, Deus fala assim: olha o caminho que ele já passou. Você conseguiria passar para chegar aonde ele chegou? Olha o deserto que esse povo andou 40 anos para conquistar a terra prometida, e depois que chega na terra prometida tiveram que lutar. Você conseguiria fazer isso? Por isso que Deus coloca a prova na vida do crente, para mostrar para o mundo que antes deles falarem de mim, de vocês e de cada um de nós que servimos a essa palavra verdadeiramente, Ele pede para cada um deles olhar: olhe só o percurso desse povo, olha as dificuldades que eles venceram, olha as barreiras que eles romperam. Era no frio, era na chuva, continuava pregando a palavra do Senhor. Com pouca gente, com muita gente, com pouca gente, não importando, porque o importante é continuar pregando, porque tem almas lá fora que o Senhor quer resgatar para Ele. Satanás representa o mundo, questionando a vida que Jó tinha. E Deus mostra para o mundo, provando que Ele era tão fiel, que no meio de todas as dificuldades que o próprio inimigo colocou na vida de Jó, ele continuou caminhando. E a primeira barreira que ele venceu, perdeu tudo que tinha, perdeu ouro, perdeu prata, perdeu seus filhos. E quando o inimigo poderia dizer: agora ele vai questionar e vai voltar para o mundo, ele disse: nu eu vim, nua eu vou voltar. Bendito o nome do Senhor. Glorificou o nome de Deus naquela maior dificuldade. É isso que nós temos que continuar fazendo. Quando nós andamos com Deus, sabemos que sempre terá dificuldades, mas sempre terá milagres, vitórias, conquistas. Porque todo esse povo que andou com Deus, em todas essas dificuldades que eles tiveram, se tornaram cada vez mais forte, tão grande, que o nome deles ficaram escrito no livro da vida. Algo acontecido há 3.000 anos atrás, milhares de pessoas nesse momento estão pregando sobre esse Jó. Não apenas nós, aprendendo com ele, que a fé verdadeira é quando as coisas vêm e você conhece Deus e continua caminhando, sabendo que Ele tem o melhor para nós. E Ele prova ao mesmo tempo para o mundo, através das nossas atitudes. Quem pode questionar a Deus nas nossas vidas? Porque antes de qualquer pessoa falar alguma coisa de vocês, elas vão olhar o caminhar de cada um de vocês. Vocês foram retos no caminhar de vocês. Vocês começaram aquela caminhada na dificuldade, faltando às vezes o pão, tristeza no coração, coisas nesse sentido, vontade de desistir da vida, mas continuou em pé, ouvindo a palavra, acreditando que Deus poderia dar o escape na vida de cada um de vocês, para que quando o mundo questionar, vocês falam: olha onde eu já andei, vocês conseguiriam andar. Olha o que eu já passei, e passei com Deus. Sem Deus vocês conseguiriam chegar aonde nós chegamos, aonde Jó chegou. Porque depois de tudo que acontece na vida de Jó, até mesmo a sua esposa falando: amaldiçoa esse Deus e morre. Como você pode continuar com essa fidelidade?
Fé, em primeiro lugar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Determinação. Amor de verdade, aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Porque você ter amor de verdade é quando Deus tira tudo que você tem e você continua adorando Ele. Porque se Ele tirar o que você tem e você parar de adorar, você não é adorador. Porque Jesus Cristo falou: se você amar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é aquele que diferencia dos outros. Esse é quem ama de verdade o Evangelho e a palavra de Deus. Esse é Jó. Apresento ele a vocês. O homem que perdeu tudo, ficou doente e continuou glorificando o nome de Deus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 37. Vamos navegar na palavra de Deus. Gênesis 37, 18. Provações nós estamos falando. Só recebe a bênção de Deus quem passa pela prova. Não existe você receber algo de Deus se você não passar pela prova. Não tem como. É a prova que vai te garantir se você tem sustentabilidade para manter aquilo que Deus tem nas suas mãos e continuar glorificando o nome dele. De longe o viram, e antes de chegar se conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Olha a prova que esse menino estava passando. 17 anos. Quando as pessoas do mundo tacam pedra em você, isso é fácil. Uma das maiores dificuldades na vida de José não foi quando Potifar o trancou na prisão. Uma das maiores dificuldades na vida de José não foi quando a esposa de Potifar mentiu, dizendo que ele estava dando no pé dela, e por causa dessa situação ele foi preso. Eu tenho certeza para vocês que a parte mais difícil na vida desse menino foi quando seus próprios irmãos o tentam matar. Porque quando o povo de fora tenta atingir você, é fácil você se desviar deles. Mas quando o próprio povo da sua própria família tenta atingir você, é uma das partes mais fortes que o inimigo usa. E atinge de verdade. Na vida de José não foi diferente. Situações, provações. Por que José tinha que passar por tão grande situação na vida dele? Tão grande tormento? A vida é mudada de uma vez. Quando as coisas começam a dificuldade a acontecer aos poucos na nossa vida, nós às vezes tenhamos tempo para nos prepararmos para as situações. Mas e quando a situação vem de repente? Você não está preparado, não se preparou para aquilo, você nunca imaginou que pudesse acontecer aquilo nas nossas vidas. Foi assim na vida de Jó. De repente, de uma hora para outra, perde toda a sua família, perde tudo que tinha, mas continuou firme, porque conhecia Deus. Aqui, a mesma situação, diferente, na vida de José. Um dia, filho querido de seu pai Jacó, no outro, um escravo. Um dia liberto, um dia ele podia ir aonde ele queria, e de repente, num dia, ele quase foi morto pelos seus próprios irmãos. E se viu se distanciando da sua família, sendo entregue como escravo. Não podia fazer nada.
Não podia, ele não tinha força de lutar contra isso que estava acontecendo. E às vezes nós pegamos nessas situações que nós não temos força de lutar, mas nós temos o nosso Deus que está do nosso lado. E às vezes o que melhor a gente pode fazer é deixar o barco ser levado pela corrente. Porque se a tempestade é Deus que manda, a brisa também é. Se o barco balança por causa da tempestade que Deus mandou, lembra que Jesus também tem o poder de acalmar a tempestade, fazer o barco se acalmar. E se no momento você não pode fazer nada, continue no barco orando, continue buscando o nome do Senhor, que o escape vai chegar, talvez no momento que nós não estamos preparados para receber, porque aquilo que Ele tem de obra na nossa vida está na frente. Por que então tinha que acontecer na vida desse menino? Porque ninguém pode questionar a Deus, porque quando Deus te dá algo, as pessoas vão questionar o porquê você está recebendo tão grandiosa bênção de Deus. Será que você é merecedor? Por que esse Deus está abençoando tanto esse povo? Por que Deus está abençoando tanto Jó? Não foi isso que o inimigo falou para Deus? O Senhor, tudo que ele faz, o Senhor multiplica na vida dele. Mas é assim que Deus coloca-nos na dificuldade, para que as pessoas, antes de falar isso e questionar com Deus, Deus fala: olha o caminho que ele passou. Você conseguiria passar o caminho que José passou? Ser jogado num poço, ser vendido como escravo, passar mais um tempo preso injustamente, você conseguiria? Pois que José conseguiu. E quando ele foi liberto lá na frente, para se tornar um governador, quem poderia questionar todo aquele caminhar de José? Quando os irmãos se aproximam dele depois de vários anos, achando que ele já estava morto realmente, que não tinha sobrevivido, porque era muito fraco, porque era um menino, não tinha condições de lutar com ninguém, eles têm aquele grande espanto quando José fala: eu sou José, aqueles que vocês venderam, meu pai ainda está vivo. Mas por que você está aqui nessa situação de governador? Eles poderiam questionar a vida de José agora? Não, porque eles sabiam que José tinha passado várias situações que Deus tinha permitido na vida dele, para se tornar tão forte como ele se tornou naquele momento. E assim ele faz no meio de nós. Situações que a gente passa, que às vezes você nem sabe como que está conseguindo passar. Dificuldade que nós passamos, que nós sabemos que sozinho a gente nunca conseguiria continuar avançando, mas Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o deserto é escaldante, lembra que Deus coloca nuvens sobre você. Se o deserto é um lugar que não tem sequidão e não pode se plantar nada, Deus te alimenta, porque esse é o verdadeiro sentido do milagre. Maná que cai do céu. José é mais um homem grandioso de Deus, que recebe uma bênção, a qual as pessoas não podem questionar aquilo que ele tinha recebido, porque ele passou todas as provas, e passou com mérito. Porque se você olha, você não vê José reclamar hora nenhuma. Simplesmente ele disse para o copeiro: quando você estiver lá fora, lembra de mim. Lembra que eu preguei a palavra aqui dentro desse lugar? Porque mesmo onde ele estava, ele continuava pregando o evangelho. Não importa onde que Deus colocar a gente, não importa quem se aproximar de vocês, fale de Deus. Talvez nós não tenhamos aquela profundidade do conhecimento da palavra de Deus, mas nós tenhamos humildade para falar, e você sendo humilde, as pessoas entendem muito mais do que aquelas pessoas que têm um conhecimento aprofundado e que às vezes tentam explicar, mas não tem o Espírito Santo de Deus lá dentro, tem apenas o conhecimento das letras. Enquanto que se você for humilde, você vai ter o conhecimento das letras e a palavra de Deus dentro de você. E Deus lutará com todas as forças para te mostrar quem Ele é realmente. A palavra de Deus fala em Gênesis 7. Gênesis 7, voltando um pouquinho, capítulo 1 ao 7.
Provações nós estamos falando. Não tem como você receber algo de Deus se você não passar por alguma prova. Pode prestar atenção em todas as palavras, em toda a palavra de Deus, e todos os grandes homens que andaram com Deus, todos aqueles que conseguiram vencer, quanto maior foi a vitória, maior foi a dificuldade. Quanto maior foi a vitória, maior foi as lutas. Mas Deus esteve com cada um deles, lutando por eles. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e suas fêmeas, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Para chegar nesse momento dessa grande vitória na vida desse grande homem, o último adorador de Deus, o último adorador era Noé. Deus levou do limite para nos salvar. Ele sempre vai fazer isso. Se às vezes nós nos distanciamos da palavra, porque foi nós que queríamos, somos nós que às vezes achamos que não está acontecendo nada, ou às vezes nós achamos que a prova está muito pesada. Mas quando você olha para a palavra, você tem que ver que Deus nunca coloca um peso que você não consegue carregar. Ele sabia o poder, a força que Jó tinha. Ele sabia que Jó poderia lutar contra toda aquela fúria de Satanás, simbolizando o mundo sobre ele. Ele sabia da força de José, que poderia já ter se desanimado da vida, porque a sua própria família o deixou naquela situação. Mas José não olhou para a família, olhou para Deus e olhou para aquilo que Deus tinha na vida dele. E parecia que quanto mais batiam em José, mais José se torna forte. Esse é o sentido da palavra de Deus. Aquele que se humilhar será exaltado. Você acha que 90 anos da vida de Noé, apenas Noé, presta atenção, gente, era apenas Noé e a sua família contra toda uma nação que não queria saber de adorar a Deus. No meio de todo aquele povo, somente um homem continuou fiel à palavra do Senhor, e mesmo casando com uma das filhas dos homens, Noé continuou íntegro à palavra de Deus. Nem mesmo a sua esposa conseguiu converter o coração dele para o mundo, porque o coração dele era de Deus. E olha a diferença que acontece na vida dele. Quantas vezes, durante toda a sua trajetória, de toda a sua caminhada na dificuldade, construindo algo grandioso para Deus, porque tudo que aquilo que nós construímos para Deus é grandioso. Você acha que nós estarmos aqui hoje reunidos é coisa pequena? Não é grandiosa, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar esse Deus, Criador dos céus e da terra. E a palavra fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou. Olha que grande dádiva nós temos aqui, a presença do Espírito de Deus aqui no meio de nós. E esse Noé não fraqueja hora nenhuma, continua fazendo a obra, alimentando a sua família, trabalhando na dificuldade, ouvindo as pessoas falando para ele: desiste, não vai chover, nunca choveu, para, você está ficando doido, e chamando ele de tudo quanto é nome. Mas ele continuava glorificando o nome de Deus. E você acreditar naquilo que Deus tem para você, na salvação, é você caminhar até o final da sua caminhada. Porque para receber a bênção você precisa passar pela prova. A prova de Noé aqui tinha chegado no final. Ele tinha construído aquilo que Deus tinha determinado na vida, da maneira que Deus pediu, ele fez. E agora vinha a bênção, entrar dentro daquela arca. E quando ele entra lá dentro, o próprio Deus lacra aquela porta, depois de ter entrado todos os animais e a sua família.
E aí começa o dilúvio. Naquele momento, aquelas pessoas que chamavam Noé de louco, chamavam Noé de todo tipo de nome que você imaginar. Porque quando nós somos adoradores de Deus, para o mundo nós somos loucos, mas para Deus nós somos servos. E a partir daquele momento, depois dele ter passado por todas essas dificuldades, ele vê aquela arca flutuando em meio a toda aquela chuva e tempestade, e aquela gritaria do lado de fora de todo aquele povo que estava se afogando e não podia entrar porque nenhum deles quis ouvir a palavra que Noé estava pregando. Ajuda a construir a arca. para você entrar dentro, você precisa ajudar a construir. Para você ter a salvação, também nós precisamos ajudar a construir a fé no coração de cada um de vocês. Esse é o sentido da pregação do Evangelho, porque a fé vai passando de um para o outro, de um para o outro, e ganhando almas para o Senhor, e construindo essa arca de salvação, o Espírito Santo colocado dentro do nosso coração, através daquilo que Jesus Cristo já fez, através daquilo que Jesus Cristo já construiu, a nossa salvação. 1 Reis 18, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 18, 16. 1 Reis 18, 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalis. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Elias profetiza que não ia chover, e o milagre acontece. Nos primeiros dias, Jezabel e Acabe não dão importância à palavra, porque a palavra vai se cumprindo gradativamente a partir do momento que o tempo continua andando depois que a palavra é dada. Quando passa vários meses e a chuva não cai, começam a desconfiar que aquela palavra teve poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e a palavra de Deus é verdadeira. A partir daquele momento, Elias começa uma caminhada fugindo de Jezebel, de Acabe, passando por dificuldades, sendo alimentado por corvos. Passa por uma casa de uma viúva que não tinha o que comer, um milagre acontece na vida dela, continua fugindo. Acabe procura ele em todos os reinos para o matar. Mas chega num ponto da vida dele que Deus fala para ele: volta para o mesmo lugar que você saiu agora. Como pode um homem que está fugindo de um rei ter que voltar naquele lugar? Provavelmente, pela lógica, por tudo, seria morto. Mas eu lhe pergunto para você: quem pode questionar a Deus? Se Deus deu a palavra para aquele grande homem de Deus, o que ele tinha que fazer era obedecer. Reúne profetas de Baal, 450, os vence através do poder de Deus. Dá um milagre na vida de Acabe, quando ele fala para ele: a chuva vai voltar e vai acontecer o milagre de novo, através da palavra que Deus me deu. E como Acabe ia questionar esse homem? Por tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que ele viveu. Viveu verdadeiramente o caminho de Deus de uma maneira tão maravilhosa e tão poderosa, que não experimentou da morte. Foi levado numa carruagem de fogo, deixou herança dobrada para o seu aprendiz. E eu pergunto para você: aquilo que nós fazemos para Deus é em vão? Claro que não.
aquilo que nós abrimos mão da nossa caminhada que nós tínhamos antes é em vão? É claro que não. Porque quando nós andamos de verdade com Deus e olhamos para as falhas que nós tínhamos antes, quando nós estávamos no mundo, que nós não ligávamos para ninguém, nem para nada, as nossas atitudes, tanto faz de um jeito ou de outro, quando você vê a mudança acontecer, mesmo que seja pequena na nossa vida, você vê que vale a pena. E Deus coloca essas dificuldades para que as pessoas não venham questionar de cada um de nós aqui. Deus coloca dificuldade na vida do crente, porque quando o crente conquista aquilo que Deus tem na vida dele, as pessoas só vão olhar e dizer: glória a Deus por você andar com Deus. Glória a Deus pela fidelidade de cada um de vocês com esse Deus maravilhoso, ao qual deu seu único filho para que nós fôssemos salvos. Como que Acabe ia questionar Deus na vida de Elias, quando a chuva cai de novo, depois de 3 anos e meio aquela palavra sendo entregue? Jezebel ameaça, ele tenta fugir, ele foge, mas Deus o conforta o coração de novo, porque Deus está sempre fazendo isso no meio de nós a todo momento. É só olhar momentos difíceis que nós passamos e conseguimos vencer. Não foi porque nós estávamos sozinhos, mas foi porque nós estávamos com Deus. E se nós estamos e continuaremos com Ele, Ele sempre estará nos guiando no meio dessa caminhada maravilhosa. E para finalizar, em Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um da direita e outro da esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e todo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se não salva, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Uma das coisas mais grandiosas que aconteceu na vida do ser humano foi esse momento. O final do ministério, o começo do ministério do Senhor Jesus. Porque a obra de Deus, ela nunca para, nunca acaba, ela é eterna. Tinha que acontecer porque Deus é justiça, Ele não age antes que as coisas aconteçam. É por isso que às vezes Ele permite dificuldade acontecer nas nossas vidas, provações acontecer nas nossas vidas, para que Ele, se alguém questionar, Ele falar: olha o que eles já passaram. Por isso que Jesus Cristo foi ressuscitado no 3º dia, porque o salário do pecado é a morte. Jesus foi condenado inocentemente. Uma justiça do homem falha, o condenou. E aí ele foi morto. E depois que ele morre, o seu próprio Pai o ressuscita, porque não poderia morrer quem não tem pecado. E ele morreu por nossos pecados. Então essas provações sempre vai haver nas nossas vidas. E isso faz com que a nossa fé cresça e nós acreditemos de verdade, continuemos de verdade com Deus. Jó no final fala uma coisa maravilhosa. Ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Porque Jó, assim como cada um de vocês, fazendo a vontade de Deus, quis se aproximar. E para que você aproxime de Deus, você vai ter que passar por dificuldades, por provações, para você ser escolhido, para você ser fortalecido pelo poder da palavra. Porque depois nada vai abalar você, porque você vai continuar acreditando no milagre, mesmo quando todos e tudo estiver contra você, assim como foi na vida de Noé, que em todas aquela cidade, aquelas nações, todas
todas estavam do outro lado, enquanto apenas ele e a sua família estavam do lado de Deus. Mas foi apenas ele, aquela família, fez a diferença para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque se não fosse o sacrifício de Noé, de construir tudo aquilo que Deus tinha para ele, para nós, para cada um de nós, nós não estaríamos aqui. O dilúvio tinha levado todos. E é por causa desses grandes homens que fizeram a diferença e acreditaram de verdade, mesmo perdendo tudo que tinha, continuaram adorando a Deus, é que essa palavra chegou até cada um de nós aqui, falando para mim e para você: continua firme, continua acreditando. As dificuldades vão vir, mas as vitórias vão vir através delas também. As dificuldades vão vir na sua vida, mas através das vitórias mais pessoas vão olhar e ver a diferença e vão querer também provar da palavra de Deus. E por isso eu amo essa palavra. E por isso, só por isso, eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos alimentando e nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Catarina, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera e Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila e Kevin, Elisângela e Catarina, Edinho e o Wardson. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos cada nome diante da Tua presença, apresentamos a vida dos irmãos que não puderam vir nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, trazendo cura, trazendo o fortalecimento do Senhor, trazendo a paz do Senhor e o refrigério. É o que nós te pedimos nesta noite. E que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite, porque o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. E nós, ó Pai, unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos a vida de cada um dos irmãos diante de Ti. Na Tua presença, ó Pai, nós Te louvamos por este momento, na Tua casa, pela Tua palavra, Senhor, nesta noite. Papai querido, obrigada por este momento na Tua presença. Papai querido, obrigada, e que a cada dia o Senhor venha renovar as nossas forças diante das adversidades, ó Pai, diante de gigantes que nós temos enfrentado. Que o Senhor venha nos fortalecer e venha continuar nos direcionando. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.